Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Deus. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se você puder, repita comigo a seguinte frase. Diga assim: Deus, fala comigo. Fala comigo. Paulo direciona uma carta à igreja que estava localizada em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante para aquela época, porque o seu comércio era muito grande e muito lucrativo. Éfeso era uma cidade que adorava a deusa Diana, a mesma Artemix que havia também na Grécia. E se você for ler um pouco sobre a história de Éfeso, você vai ver que era uma cidade totalmente respeitada pelos políticos, pelos filósofos, por todos aqueles que tinham uma grande estima por conhecimento, por sabedoria e por riqueza. Mas a palavra que eu quero direcionar nessa noite, eu quero reter sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu estou começando devagarinho, mas daqui a pouco flui. Apóstolo Paulo, ele é nada mais nada menos do que o maior apóstolo diante de todos os apóstolos. Ele é aquele que entendia de filosofia grega, entendia da cultura romana, entendia da teologia judaica. Ele era um homem totalmente preparado. Antes de ser o apóstolo Paulo e antes de conhecer a Jesus, Paulo era Saulo. E depois que ele teve um encontro com Jesus, e ao escrever essa carta direcionada a Éfeso, ele vai fazer questão de dizer qual era a sua identidade. A identidade do apóstolo Paulo é bem clara. Ele fala que ele é apóstolo e escravo de Cristo. Agora o que eu quero que você preste atenção é sobre quem era Paulo antes de conhecer a Jesus. Sei que hoje é um evento sobre transformação, então você vai entender que a transformação acontece quando alguém tem um encontro íntimo com Jesus. Paulo, que outrora era Saulo, ele perseguia a igreja, porque ele fazia parte do grupo de fariseus daquela época. Ele estava juntamente unido ao Império Romano, perseguindo a igreja, perseguiu a Estevão, perseguiu outros discípulos, perseguiu outros cristãos. E se você for ler a Bíblia no livro de Atos, do capítulo 3 em diante, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, até chegar ao capítulo de número 9, você vai encontrar um homem totalmente perverso. O mesmo Paulo que hoje admiramos, ele era um homem que os cristãos com certeza tinham medo e pavor. Só que a Bíblia diz que o grande episódio acontece em Atos capítulo de número 9. Em Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que quando Saulo estava indo perseguir os cristãos que estavam localizados em Damasco, a Bíblia diz que a caminho de Damasco, o céu se abre e uma luz aparece para Saulo. Saulo era um tipo de homem que não se curvava diante de ninguém comum. Era um tipo de pessoa que se achava grande, se achava potente, se achava poderoso, se achava o cara. Só que a Bíblia diz que
quando ele vai ter o encontro com Jesus, algumas coisas acontecem. Então hoje eu quero falar sobre 4 características de alguém que vive a verdadeira transformação. Como eu estava citando, Saulo estava indo a caminho de Damasco. Porém, a Bíblia diz que a luz aparece. E quando a luz aparece, ele escuta uma voz. Que voz é essa? É voz do presidente da República? Não. Que voz é essa? É voz de um cantor famoso? Não. Que voz é essa? É voz de um prefeito? Não. Voz é essa? É a voz do Mestre, do Todo-Poderoso. Por que, Wesley? Em Atos capítulo de número 9, versículo de número 4, a Bíblia fala sobre a primeira característica de alguém que vive uma plena transformação. Qual é a primeira característica? A Bíblia diz que Paulo primeiramente foi chamado. Paulo foi chamado. Por quê? Se você ler no texto, você vai perceber que Deus chama Paulo, só que chama ainda ele pelo antigo nome. Diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que eu acho interessante é que Saulo, talvez alguém poderia chamar o nome dele por apelido. Hoje, talvez você tenha um apelido, alguém te conhece pelo apelido e te chama pelo apelido. Só que eu aprendo, olhando para a Bíblia Sagrada, que quando Deus quer falar com você, Ele não te chama pelo teu apelido. Não, Ele te chama pelo teu nome. E o que significa? Significa que você tem uma identidade que Deus conhece. E o que eu acho interessante é que quando Cristo aparece para Saulo, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que eu te faço, que você não precisa me responder, mas você pode refletir, é: será que Saulo perseguia de fato Cristo? Você nunca vai ver Saulo perseguindo a Cristo. Não, você vai ver Saulo perseguindo a igreja e os cristãos. Eu aprendo com Deus que quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem toca na igreja, toca em Cristo. Quem toca na noiva, toca no noivo. Então Cristo não deixa barato. Por isso que é bom ser crente, sabe por quê? Porque a maior raiva do diabo não é você vem para a igreja, veste uma roupa bonita, senta aí e participa do culto. Não, a maior raiva de Satanás é que você faz parte da noiva de Cristo. E como faz parte da noiva de Cristo, ele sabe que se ele ataca você, ele mexe com o noivo. Se ele toca em você, ele toca em Jesus. Então Paulo foi chamado. E quando eu falo de chamado, eu vou para a Bíblia Sagrada, eu encontro Gênesis capítulo 12, porque a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a primeira lição que eu aprendo quando Deus te chama? Quando Deus te chama, Deus não te chama para ficar sem destino, não. Quando Ele te chama para um propósito específico. E por incrível que pareça, cada um de nós aqui temos um chamado. Por exemplo, alguns têm chamado para pregar, outros têm chamado para louvar, outros têm um chamado para zelar a igreja, outros têm um chamado para ganhar almas, mas todos aqui têm um chamado de Deus. Por que eu estou dizendo isso?
isso é porque entrou alguém aqui nessa noite dizendo: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei como será do meu futuro, eu não sei como será da minha vida. Tem alguém que está aqui dentro que o Espírito Santo me fala que sofre com complexo de inferioridade e tem dito no seu coração nesses dias: eu não tenho valor nenhum, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um chamado para a sua vida. Aí você diz: Wesley, mas eu não tenho uma voz potente. Wesley, mas eu não tenho talento. Wesley, mas eu não tenho amigo. Wesley, mas eu não tenho habilidade. Fica tranquilo, se Deus está olhando para você, significa que existe um projeto de Deus para a sua vida. Quando eu falo de chamado, eu vou para a Bíblia Sagrada, eu encontro Deus falando com Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Moisés estava com as ovelhas do seu sogro Jetro, depois do deserto, já no monte. E quando ele estava lá, a Bíblia diz que Deus fala através de uma sarça. E o que me chama a atenção é que Deus poderia ter se manifestado para Moisés através de uma videira. Porque, Wesley, videira é uma árvore atraente, é uma árvore grande, é uma árvore que chama a atenção. Mas Deus não se manifesta através da videira. Deus poderia ter se manifestado para Moisés através de uma oliveira, porque oliveira é bonita, oliveira chama atenção. Só que Deus não se manifesta através da oliveira. Deus poderia ter aparecido através da árvore mostarda. Por quê? Porque quando ela cresce, ela se torna maior que a videira e maior que a oliveira. Mas Deus não se manifesta através da mostarda. Deus se manifesta através de quê? De uma simples sarça. E o que é sarça? É apenas um pequeno pé de espinhos pegando fogo. Glória! E o que me chama a atenção é que a sarça não tem beleza. Quem olha para a sarça despreza. Quem olha para a sarça nem nota. Quem olha para a sarça não dá valor. E por que Deus aparece através da sarça? É porque Deus queria ensinar para Moisés: Moisés, no meu reino o que vale não é a aparência, glória. O que vale não é aquilo que eu aparento ser, não. O que vale não é a beleza. O que é que vale? É a disponibilidade. Glória. Você, por exemplo, talvez não era nem para estar aqui, nem você nem eu. A gente nem merece estar aqui. Era para estarmos mortos, afastados de Deus, no pecado. Tem gente que está aqui dentro e o desejo do diabo é que você estivesse na prostituição, na bebedeira, estivesse dentro do quarto depressivo querendo tirar a sua vida. E por que você está aqui? É porque Deus viu disponibilidade em você. Você é apenas uma sarça. Tem gente que é melhor do que você, mas não tem a oportunidade de estar aqui. Tem gente que é mais rico do que você, mas não conhece o Jesus que você conhece. Tem gente que é mais famoso do que você, mas não tem a honra que você tem de sentar aqui nesse lugar. Então, se eu fosse você, já começaria a adorar agradecendo. Por quê? Porque você não tem valor para o mundo, mas Deus viu valor em você. Glória! Você não presta para o mundo, mas Deus tem projeto para a sua vida. Me ajude a pregar. Profetiza para a pessoa que está ao teu lado. Profetiza. É um congresso, então profetiza. O que é que você vai profetizar? Vai dizer assim, ó: Deus viu valor em você. Diga assim para ele e para ela: Deus tem projeto na tua vida. Oh, glória! Então Deus aparece
aparece através de uma sarça. E quando Deus aparece através da sarça, Deus queria ensinar outra lição para Moisés. Deus estava ensinando: Moisés, aqui o que importa primeiro não é aparência, não é beleza, e o que importa não é a estrutura por fora, não é estética. O que importa é o conteúdo que está dentro. Eu vou falar, olha, por quê? Porque tem gente que por fora até que é crente, tem gente que por fora é santo, não me toque, tem gente que por fora não me olhe para você. Tem gente, não, eu não me humilho, eu não me submeto, eu mesmo sou melhor do que fulano, do que Beltrano. Não, você só é alguma coisa por causa daquele que habita dentro de você. Porque, Wesley, tem gente que canta e acha que canta melhor, tem gente que prega e acha que prega melhor. Eu não prego nada se Deus não estiver comigo, porque eu sou apenas uma carcaça velha, mas Deus viu o valor em mim e disse: o meu Espírito Santo vai habitar dentro de você. Moisés, ele escuta a voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aí se você ler esse do capítulo 3, você vai perceber que Moisés estava com as ovelhas do seu sogro, era pastor, só que ele ainda não conhecia Deus. Porque não é palavra para os pastores, é palavra para quem tem cargo. Tem gente que tem cargo, mas não conhece Deus. Tem gente que tem oportunidade, mas não conhece Deus. Tem gente que sobe na tribuna, mas não conhece Deus. E Deus estava ensinando: é possível você pastorear e não ter Deus. É possível você ser crente, cantar no conjunto, cantar, pregar, rodopiar, falar em línguas e não conhecer a Deus. Por que, Wesley? Porque Deus, quando Ele fala com alguém que Ele conhece e que conhece Ele, esse alguém adora independente da situação. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sabe por que Deus disse isso? É porque Moisés lá no Egito, ele era príncipe. Por que ele era príncipe? Porque era neto adotivo de Faraó. Ele era filho adotivo da princesa, da filha de Faraó. E quando ele passava, existem estudos sobre isso, só você pesquisar. Como príncipe, quando o príncipe passava na terra do Egito, quem era servo tinha que tirar suas sandálias em sinal de reverência. Então, quando Moisés ele chega diante de Deus, Deus estava ensinando uma lição para Moisés. Por quê? Porque no Egito Moisés não tirava a sandália para ninguém, porque ele convivia com o faraó, convivia com a princesa, e ele era príncipe, fazia parte da nobreza e da realeza. Só que quando ele chega para Deus, a primeira coisa que Deus faz é justamente ele fazer aquilo que ele não fazia antes. Não entende, Wesley? Lá fora, lá no Egito, ele era o reverenciado, ele era o centro das atenções, todo mundo batia continência para ele. Se fosse hoje, teria milhares de likes no Instagram, teria milhares de visualização, teria comentários e mais comentários, compartilhamento, seria bombado. Só que quando ele se encontra com Deus, a primeira coisa que Deus faz é tirar o orgulho. Porque tem gente que diz que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, mas o orgulho, ó. Tem gente que diz que conhece Deus, mas não se submete. Tem gente que diz que conhece Deus aqui dentro, a lavassúria, mas quando chega lá em casa, fala palavrão. O Wesley me escandalizei, tu falou em língua. Não, só imitei o que muitas pessoas falam. Por quê? Porque tem gente
que é santo aqui e é profano lá. Só que Deus vai fazer com algumas pessoas aqui o que Ele fez com Moisés. O que, Moisés? Está diante da minha presença? Tira o orgulho, tira, abaixa o pedestal. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, pastor: olha, Moisés, lá no Egito, príncipe, diante da minha presença, tu não passa de servo. Por que, Wesley? Porque aqui no reino de Deus tem a hierarquia da igreja, a gente respeita, mas quando Deus olha para a igreja, Ele não vê ninguém maior do que ninguém. Não, o que Ele vê? Ele vê todo mundo servo. Quando Deus olha para quem está na portaria, Ele olha da mesma forma para quem está no altar. Por quê? Porque para Deus o que importa é que Ele procura os fiéis adoradores que o adoram em espírito e verdade. Mas vamos para o texto. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés, tira a sandália. Aí o que deixa Moisés intrigado é que a sarça estava pegando fogo. A sarça estava pegando fogo. Só que sarça pegar fogo no deserto é normal, por causa do calor. Então para Moisés o importante não foi a sarça pegar fogo. O que chamou a atenção de Moisés? É que a sarça pegava fogo, mas não parava de queimar. Duas pessoas que entenderam. O que chamava a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo, mas não parava de... Tem gente que num congresso como esse até pega fogo, mas passa o congresso, o fogo acaba. Tem gente que até pega fogo em um evento, mas quando acaba o evento, para. Por quê? Você é uma sarça. Só que não foi o fogo de Deus que pegou você. Porque quando o fogo de Deus pega você, quando passa o evento, você fica mais crente. Quando passa o evento, Deus coloca em você fome pela presença dEle. Porque eu vou falar, não é apenas com vocês, mas é com todo lugar que eu ando por aí. É tanta gente que participa de evento, recebe poder, recebe profecia, recebe autoridade, recebe dom, dá lugar à presença de Deus, mas depois esquece da promessa de Deus. Sabe por quê? Que o Espírito Santo, ele não trabalha como ele deveria trabalhar. É justamente por isso. É gente que pega fogo, chama a atenção de Deus, mas não é constante. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não quero que você seja apenas cheio da minha glória um dia, 2 dias, 3 dias. Não, eu quero que você seja constante. Sabe por que Satanás está com raiva desse evento aqui? Sabe por que muita coisa aconteceu para atrapalhar esse evento aqui? É porque Satanás sabe que talvez depois desse evento Deus vai começar a incendiar jovens aqui. Eu estou profetizando. Deus vai começar a incendiar jovens aqui que serão profetas nessa terra. Eu estou pregando aqui para gente que Deus vai levantar nessa nação. Eu estou profetizando. Deus vai levantar nessa nação. Wesley, mas a igreja não é tão grande, não é uma catedral, a gente não tem tanta visibilidade. Não tem problema, é Deus que está dizendo: se você não parar de queimar, mas continuar queimando na minha presença, eu vou levantar vaso, vou levantar profeta, vou levantar instrumento, e Deus vai levantar os maiores avivalistas dessa geração. Tem alguém que acredita nessa palavra? Quando eu falo de chamado, eu me lembro de Elias. Elias, o profeta do fogo, passou pelo deserto.
sofreu complexos, passou por um momento de depressão em sua vida, um momento em que quis tirar a sua vida, mas a Bíblia diz que quando ele se encontrava com Deus, ele tinha tanta intimidade que era de face a face. Deus deu tanta autoridade para Elias, que quando ele chegou para Acabe, ele falou: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele não colocou nem Deus no meio, sabe por quê? Porque ele tinha intimidade, e crente que tem intimidade com Deus, quando ele fala aqui na terra, Deus corresponde lá no céu. Crente que tem intimidade e que é sério diante de Deus, Deus dá vitória, Deus abençoa, Deus honra, Deus capacita, Deus levanta e Deus faz acontecer. A Bíblia diz que Elias profetizou que não ia chover e não choveu. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus é louco, irmão. É louco. Imagina um profeta que ninguém sabia qual era a sua família, ninguém sabia qual era o seu nome, chega diante de Acabe, o rei de Israel, e diz assim: Acabe, ou você se converte, ou Deus vai enviar o juízo sobre aqui. Não entendi. Deus vai fazer o que? Deus vai trancar o céu, Deus vai calar o céu e não vai chover. Aí o que acontece? Não chove. E por que isso acontece? É porque tinha um doido, tinha um louco, tinha alguém que era apaixonado por Deus, tinha alguém que quebrava o protocolo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? É porque tanta gente que diz que tem Deus na vida, mas é cheio de besteira com Deus. Eu não vou levantar a mão para glorificar porque fulano vai achar ruim, eu não vou adorar porque fulano vai olhar com mal olhado, eu não vou adorar porque eu vou sair da ética. Irmão, Deus te chamou para ser profeta, e quando Deus te chama para ser profeta, Ele quer que você adore. Sabe por quê? Porque tem gente que está aqui, mas Satanás queria ver você morto. Então você tem motivo para adorar à vontade. O Wesley, mas eu vou achar ruim do jeito que eu adoro. O Wesley, mas vão zombar de mim. O Wesley, mas vão zoar com a minha cara. Não tem problema. Você veio agradar a Deus. E como Deus está na casa, Ele diz: eu estou procurando um Elias nessa geração, eu estou procurando um Moisés nessa geração, eu estou procurando um profeta, uma profetisa, um vaso, alguém que esteja disponível para a minha glória. Então Paulo foi chamado, só que Deus não chama apenas, porque está no texto em Atos capítulo 9. Se você tiver com a Bíblia, você pode acompanhar. Atos capítulo 9, versículo 15. Deus fala com Ananias. Oh, glória. E o que é que o texto diz? O texto diz: ó, Ananias, vai à rua chamada direita, vai, porque tem um vaso escolhido lá. Um vaso escolhido porque a segunda característica de alguém que vive a transformação é que esse alguém é escolhido por Deus. Me prova na Bíblia, Wesley, eu te provo. Agradeço pela noite, apresento o meu dia, toma de conta da minha vida, aí tu vai ver a tua vida começando a mudar com Deus. Quem é escolhido não troca Deus por nada. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo me mostra um espírito de depressão. Um espírito de depressão. Tem alguém que está aqui dentro, que sorri, que fala, que abraça. Se alguém chega e pergunta: está tudo bem? Estou bem. Mas Deus sabe que aí dentro você está se sentindo muito mal.
Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo me mostra. Até o final desse culto, o Espírito Santo quer tratar contigo, porque Ele trouxe essa pessoa para dizer: o projeto que eu tenho para a tua vida não vai terminar no fundo do poço. O projeto que eu tenho para a tua vida vai começar a surgir a partir de hoje. O Espírito Santo, Deus hoje quebra correntes que causam depressão. O Wesley, eu não acredito, o problema é seu. Wesley, mas eu não creio, o problema é seu também. O Espírito Santo me direciona. Ele fala: tem alguém que está aqui dentro que está dizendo: eu não suporto mais, não aguento mais, eu estou esgotado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não vou te perder para o inferno, eu não vou te perder para Satanás, e eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Terceira característica de alguém que vive uma transformação. Qual é a terceira característica, Wesley? Atos capítulo 9, versículo 18. Se você ler o texto, você vai perceber que Saulo fica cego. E quando ele fica cego, ele passa por um processo de conversão. E quando ele passa pelo processo de conversão, a Bíblia diz que ele recebe justamente aquele que ele queria matar. Ele diz assim: pode entrar. Por quê? Porque esse aí é um homem de Deus, entra. Então qual é a terceira característica? Diga comigo. Quem vive uma transformação é transformado. Porque não adianta eu dizer que vivo transformação e não ser transformado. Então, Paulo foi transformado, porque Deus não te chama, Deus não te escolhe para ficar apenas no banco. Quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, Ele te chama, te escolhe para te transformar. Deus escolheu Davi, era apenas um pastor de ovelhas. Deus trabalhou na vida dele e ele se tornou rei. Deus trabalhou na vida de Paulo, Deus trabalhou na vida dos profetas. Por quê? Porque Deus trabalha nessa ordem. Quem é chamado, quem é escolhido, vive uma vida de transformação e é transformado. Então a promessa de Deus para você é: está chegando o tempo que a chamada de Deus vai surgir na tua vida. Vai ter o tempo que Deus vai fazer que a escolha dele na sua vida seja mais forte do que as suas decisões. E vai chegar um tempo que ele vai começar a transformar tudo na sua vida. Sabe o que é transformar tudo na sua vida? É na sua personalidade, no seu eu, no seu coração, mas também em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque eu estou pregando aqui, tem gente aqui que está passando por dificuldade financeira, está passando por situação difícil. Talvez tenha alguém que está endividado, está dizendo: eu não posso mudar isso. Clama a Deus nessa noite, porque o Espírito Santo pode agir e pode arrumar meios para você viver a transformação. Tem gente que está aqui dentro e está enfermo, e você está dizendo: a medicina não dá jeito. Mas a sorte é que Jesus dá jeito, e quando Ele dá jeito, Ele cura por completo. Então, primeiro, Paulo foi chamado. Segundo, ele foi escolhido. Terceiro, ele foi transformado. E quarto, ele foi enviado. Ele foi enviado. Sabe o que significa? É que esse congresso aqui, ó, está servindo para isso. Deus te chamou para o congresso, escolheu você para estar aqui. Depois desse congresso você vai sair mais transformado, porque quando você sair amanhã, Deus vai te enviar com uma missão específica. Sabe o que é? Como você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aonde você for, Deus vai junto. Então quando você chegar na sua faculdade, Deus vai estar lá com você. Quando você chegar na sua escola, Deus vai estar lá com você. Quando você chegar no seu trabalho, Deus vai estar lá com você. Quando você chegar na sua casa, Deus vai estar lá com você. Aí você vai dizer: não, mas eu estou aqui lavando a louça. Deus está lá com você. Não, mas eu estou aqui lendo um livro. Deus está lá com você. Não, mas eu estou estudando para uma prova. Deus está lá com você. Mas eu estou orando. Deus também está lá com você. Eu estou na bênção. Deus está lá com você. Eu estou na prova. É aí que Deus está com você mesmo. Por quê? Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te
te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a destra da minha justiça. E para melhorar, Deus diz: pois eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Tem gente que está dizendo: Deus, eu preciso de ajuda. É Deus dizendo: eu estou aqui, pode pedir a mim, porque se eu estou aqui, eu faço acontecer. Por quê? Porque aonde você está, Deus está com você. Eu quero liberar uma palavra profética. Qual é a palavra profética? Vai ter gente aqui que depois dessa noite vai começar a viver experiências poderosas com Deus. Tem gente aqui que Deus vai começar a dar visões, vai começar a dar palavras proféticas. Vai ter gente aqui que Deus vai acordar na madrugada. Pode anotar o que eu estou dizendo. Deus vai começar a acordar você na madrugada. Aí você vai pensar: eu vou beber água. Não, Deus vai colocar você de joelho. Você vai orar. Tem gente que está aqui, o Espírito Santo está dizendo: eu vou enviar para partes específicas da sociedade. Eu estou pregando aqui para gente que Deus vai colocar na medicina. Eu estou pregando aqui para gente que Deus vai colocar na advocacia. Eu estou pregando aqui para gente que Deus vai colocar na política. Eu estou pregando para gente aqui que Deus vai levantar nessa terra. Satanás vai querer desviar você, vai querer parar você, vai querer destruir você. Mas a palavra profética de Deus para a igreja que acredita nessa noite é: eu não vou deixar a minha igreja cair, eu não vou deixar a minha juventude parar. É mentira do diabo que não existe mais jovens que têm compromisso com Deus. É mentira do diabo que os jovens não querem mais nada com Deus. Por quê? Porque eu estou vendo aqui um punhado de jovens e um punhado de adoradores que não larga Deus por nada, que tem Deus como a sua prioridade. Glória. Levante a mão para adorar, vai. Levante a mão para adorar, porque o Espírito Santo está nessa casa e Ele está dizendo: eu quero distribuir dom aqui nessa noite. Daqui a pouco a gente vai finalizar o congresso, mas enquanto que você está aqui, você vai adorando, porque enquanto que você vai adorando, o Espírito Santo vai distribuindo variedades de língua. Enquanto que você vai adorando, o Espírito Santo vai renovando. Calaia sori, calaia fla, caramaia séria. Isso. Vai adorando, vai. Vai adorando, vai. Vai adorando, vai. Vai adorando. Ei, jovem, você que há quanto tempo que é batizado com o Espírito Santo, mas por algum motivo não tem sentido mais a presença de Deus, começa a dar lugar nessa noite, porque Deus quer renovar o instrumento dele aqui. Espírito de Deus, eu vou te dar 15 segundos para você glorificar à vontade. 15 segundos. Tem uma graça nessa casa. Vai adorando, vá. Deixa o Espírito Santo te envolver aqui nessa noite. Isso. Você está clamando a pessoa certa. Você está adorando a pessoa certa. Isso. Isso. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, não precisou de pregador famoso. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, não precisou de muita coisa, só bastou ter adoradores.
Isso. Levante a mão para cima, por favor, as duas mãos, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre essa casa. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Existe uma chama de Deus, existe um avivamento de Deus sobre pessoas aqui nessa noite. Calaia sori, calaia flara, calaia seri, flaia. Eu estou ministrando aqui no altar, mas eu escuto gritos. E esses gritos que eu escuto é no mundo espiritual. Tem Satanás aqui, Satanás está furioso. Satanás está furioso. Tem um peso sobre a vida de alguém que Deus está desfazendo esse peso hoje. Isso. Vai adorando, vai. Vai adorando, vai. Vai adorando, vai. Vai adorando. Enquanto que você adora, acontece guerra no mundo espiritual. Enquanto que você adora, Deus desfaz todas as obras do inimigo. Enquanto que você adora, Deus derrama mais e mais no seu espírito. Porque em Joel Deus disse: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo de Deus está nessa casa. Calaia sore, calaia flore, calaia sere, flaia. Espírito da verdade. Isso, vai adorando, vá. Fique de pé, fique. Isso.